Olá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula, então, de informática, né, para concurso público. Bom, então, início de um novo módulo agora, que é o módulo do Word 2016. Então, esse editor de texto, ele normalmente vai estar no teu edital. E como que nós vamos trabalhar com ele? Então, assim, dentro do Word 2016, nós vamos conhecer a parte de textos e vamos conhecer outros recursos e também vamos fazer questões, né, de concursos anteriores, né, de bancas específicas, né, sobre várias áreas. Então, nesse momento, nós vamos começar o nosso programa do Word, né? Nós vamos começar esse curso de Word entendendo o funcionamento dele, né, e os tópicos da tela, né, os tópicos principais da tua tela. Então aqui, nesse primeiro slide, fala um pouquinho sobre o Word, mas o mais importante, ele tem as telas, os pontos da tela que compõem, né, a janela principal do Word. Então nós vamos utilizar alguns recursos aqui, né, mas para que vocês entendam, né, essa parte de cima aqui, essa parte de cima é a nossa barra de título, a barra de título da janela que vocês aprenderam o que é a barra de título lá na parte do Windows 10. Aqui, então, nós temos esses nomes, né? Arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir. Então, isso aqui são as guias, tá? Então, essas aqui são as guias, que em versões anteriores do Word, né, também existiam os menus. Então, agora não existem mais os menus, agora nós temos as guias. Bom, dentro dessa parte das guias, vocês podem entender essa tela que tem aqui embaixo. Então, toda essa tela, eu vou usar o recurso da lupa, que vocês já conhecem, eu mostrei lá na parte do Windows 10 o recurso da lupa. Vamos ampliar aqui a lupa, tá? Com a lupa ampliar a tela, e para vocês acompanharem. Vai ficar ali no cantinho também, continua, né, a foto. Então, observem aqui, esse ponto da tela que vocês estão enxergando aqui, que vocês estão visualizando, todo ele, então essa parte aqui é chamada então de faixa de opções. Então é tudo isso aqui, tudo isso aqui abaixo das guias. Então aqui em cima tem as guias. Arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondência, essas são as guias. Aí, por exemplo, qual guia está selecionada nesse momento? Nesse momento está selecionada a guia página inicial. Então, quando eu clicar na guia página inicial, aqui na faixa de opções, vai aparecer então todos os comandos que pertencem a essa guia página inicial. Então, observem. Tudo isso aqui, então, chama-se faixa de opções. Toda essa parte aqui, toda ela, então, é a nossa faixa de opções. Esses botões que estão aparecendo aqui, que vocês estão visualizando, fazem parte, então, da guia página inicial. Tá? Então, se eu trocar para inserir, vão aparecer todos os comandos novos aqui relativos ao inserir e assim por diante. Depois, né, eu vou mostrar também como funciona isso numa tela real. Então, aqui apenas é um print de uma tela do Word, mas depois eu mostro isso numa tela real, né, para que o pessoal entenda, né, o funcionamento do sistema. Então, nessa tela aqui, já dá para ter uma noção especial do que eu vou explicar também. Quer ver? Só um minutinho. Eu vou ampliar mais um pouco a tela. Observe o seguinte, vou tentar tirar da área aqui que está aparecendo a minha imagem para não confundir. Esse espaço que vocês estão vendo aqui, tá? Esse espaço que vocês estão vendo aqui, aqui o mouse aparecendo. Esse espaço aqui, estão vendo que tem uma flechinha ali no canto e tem uma divisória. Então, isso aqui a gente chama então de grupo de comandos. Então, esses nomes que estão aqui embaixo são chamados de grupos de comandos. Então, eu tenho o grupo de comandos área de transferência, que pertence à guia página inicial. E nesse grupo de comandos eu tenho 4 comandos. Quais são? Então, o recortar, o copiar, o colar, né? Então, recortar, copiar e colar. Tá? Então, recortar, copiar e colar, que são os 3 comandos preferenciais lá de edição. E também o pincel de formatação,
que servem para copiar e colar também a formatação de um texto, né, que vocês estiverem fazendo. Então, aqui eu tenho o grupo de comandos área de transferência com 4 comandos. Aqui eu tenho o grupo de comandos fonte, que tem o tipo de letra, o tamanho da letra. Aqui 2 botões, ó, um botão, a letra A com a flechinha para cima, que se eu vou clicando ele vai aumentando a letra, e esse aqui é para diminuir a letra. Esse aqui é o botão de maiúsculas e minúsculas. Esse aqui é o botão para limpar a formatação, né? Se eu coloquei lá uma letra maior, tudo, eu quero voltar para o original do Word, que é o calibre tamanho 11, então eu seleciono o texto e coloco limpar formatação, ele apaga tudo que eu formatei. Esses são 3 comandos muito conhecidos, né? O negrito, itálico e sublinhado, que é para produzir efeitos no texto. Também tem o taxado, né, que é quando aparece aquela linha escrita, aquela linha sobre a escrita, né? Então é o taxado. Esse aqui, ó, é o subscrito, quando eu quero escrever abaixo da linha normal, e esse outro do lado é o sobrescrito. Depois eu tenho o efeitos de texto, o realçar texto. O mouse está me incomodando, está fugindo aqui. Vamos lá. Então, esse aqui então, é o subscrito. Para escrever, por exemplo, H2O, o 2 abaixo lá, né, é o subscrito. Eu quero escrever 2 elevado na 10, então o 10 fica sobrescrito. Aqui para fazer efeitos no texto. Aqui é o realce do texto, quando eu quero realçar, né, como se fosse um marca-texto, né, em uma pequena frase. E esse aqui é o tamanho da fonte. Então, todos esses comandos aqui fazem parte, então, do grupo fonte. Aí nós temos o grupo de comandos parágrafo, que tem aqui, ó, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar, né? Tem o espaçamento entre linhas, tem o cor de fundo, cor de preenchimento, tem a borda, né? Tem esse botão para mostrar ou ocultar os caracteres não imprimíveis, né? Esse aqui para classificar, né? Para colocar em ordem alfabética, diminuir recuo, aumentar recuo. Esse aqui é o marcadores, esse é o numeração, esse é o numeração escalada. Então, todos esses comandos aqui fazem parte então do grupo de comandos parágrafo e assim por diante. Então, cada guia que eu clicar, entenda bem, então é assim que funciona, né, o trabalho no Word. O Excel também, só que com algumas guias diferentes. Mas no Word, então, página inicial é o nome de uma guia, tá? Então, quando eu clico na guia, ele preenche a minha faixa de opções, que é isso aqui tudo, a minha faixa de opções, com os grupos de comandos. Então, na página inicial, eu tenho o grupo de comandos área transferência, fonte, parágrafo, né, estilo, tá? Edição e assim por diante. Então, nesse contexto aqui termina o grupo de comandos, né, os grupos de comandos da página inicial. Então, aqui, depois do parágrafo que nós vimos agora há pouco, tem o estilo. Esse do estilo é muito utilizado principalmente para a criação de sumário. Depois eu vou ensinar, que é um índice, né? Como criar um índice na prática. Depois eu quero mostrar como fazer rapidamente. Aqui depois tem comandos para localizar, substituir e o selecionar, que aí é o grupo de comandos edição. Então, o grupo de comandos edição, vamos falar um pouquinho sobre comandos de teclado. Por exemplo, para localizar. Se eu perguntar para vocês qual o comando de teclado que eu utilizo, né? Qual o comando de teclado que eu utilizo para localizar? Se eu quero localizar num trabalho do Word, né? Lá um local, eu quero localizar uma palavra, qual o comando que eu uso? Então, a maioria que conhece um pouco de informática, que já fez concurso público e tal, quando eu pergunto isso, ele vai me responder, é Ctrl F, tá? E eu vou dizer que ele está errado. Por quê? Porque assim, ó, no Word, né, no Excel, no Office da Microsoft, no pacote Office da Microsoft, esses comandos ficam de acordo com o idioma. Por exemplo, no nosso caso, que nós estamos, né, utilizando o idioma português, né, o português do Brasil, então o localizar vocês vão usar como Ctrl L para localizar.
Então, se eu quero localizar uma palavra no texto, eu vou fazer Ctrl L. Em qualquer outro programa, praticamente, é sempre Ctrl F, porque ele vem do inglês, né, da palavra find, né, F-I-N-D. Então, ele vem do inglês, find, então é Ctrl F. Então, 99,9% dos programas, quando eu quero procurar, quando eu quero localizar alguma coisa num arquivo PDF, em um site, através dos navegadores, então vou usar o Ctrl F. Mas no Word é Ctrl L. Então costuma cair isso em questões, esses comandos, né? Por isso, então, porque no Word é diferente. Então localizar no Word, Ctrl L. Substituir no Word. Qual seria o comando para substituir no Word? Aí alguém vai dizer, é Ctrl S, Francisco, né? Porque vem da palavra substituir, é Ctrl S. Não, Ctrl S é usado para sublinhar. O Ctrl N é negrito, Ctrl I é itálico, Ctrl S é sublinhado. Comandos de teclado, né? Então Ctrl S é sublinhado. E para substituir? Se eu tenho uma palavra e eu quero substituir por outra no meio do texto, então é Ctrl U. Por que U? Porque é a segunda letra da palavra substituir. Então isso é muito comum acontecer. Um outro exemplo, por exemplo, se eu estou com a tela do Word aberta e eu quero abrir um novo documento em branco, para mim começar a trabalhar um novo documento. Olha a dica legal aqui. Ó. Quero abrir um novo documento, como é que eu faço? Novo. Aí o pessoal vai dizer Ctrl N. Não, porque Ctrl N é para ligar o negrito. Tá? Então Ctrl N é para ligar o negrito. Então para iniciar um novo documento em branco, gravem aí, ó, é Ctrl O. Porque vem a segunda letra da palavra novo. Então, Ctrl O vai abrir um novo documento em branco. E para abrir um documento existente, é tranquilo. Abrir documento existente é Ctrl A. Aí se eu estou fazendo no documento novo, eu estou criando meu trabalho, digitei meu trabalho e eu quero salvar. Tá? Esse é mais complicado de gravar. Mas o salvar é Ctrl B. Tá? Então, no português, né, o salvar é Ctrl B. No Brasil, é Ctrl B, né, para quando eu quero salvar no Word. Então, é Ctrl B. Ó, um detalhe, se eu instalar no computador o Word no idioma português de Portugal, é Ctrl G para salvar. Mas por que Ctrl G? Porque lá eles dizem guardar. Tá? Então é guardar. Então é Ctrl G para salvar lá no idioma, né, do Word em Portugal. Mas esqueça, vamos estar no Brasil, vai cair no concurso do Brasil. Então, no Brasil, nós utilizamos o Ctrl B para salvar. Ctrl B. Lembra, né? Bombeiro salva. O pessoal dos cursinhos costuma dizer isso, né? Bombeiro salva. Então, Ctrl B, salvar. Lembram disso? Mas eu prefiro mostrar um outro detalhe importante. Ó. Por exemplo, abrir e salvar são dois comandos muito próximos. Né? Então, Ctrl A, abrir, Ctrl B, salvar. Gravem assim. Então, Ctrl B é para salvar. Se eu digitei o meu trabalho em cima de outro trabalho já existente, eu só editei, né, e criei um novo trabalho a partir de um documento existente. Então, quando eu quero fazer isso, eu utilizo para salvar o salvar como, para poder salvar uma cópia daquele documento com outro nome. Então, o salvar como também pode ser usado. Eu coloco arquivo, salvar como, ou pelo teclado, aí não é Ctrl alguma letra, tá? É a tecla F12. Então, tem as teclas de função ali no teclado de vocês, né? F1, F2, F3, F4, e vai até o F12. Aí o salvar, né? O salvar como, né? O salvar como é só pressionar a tecla F12. Tá? Então, algumas dicas que eu passei para vocês são válidas, são muito importantes. Bom, aqui, ó, então esse é a nossa faixa de opções. Então, aqui em cima nós temos a nossa faixa de opções. Aqui mais embaixo, ó, nós temos a régua. Então, toda essa parte aqui é a régua horizontal. Aqui é a régua vertical. Então, na hora de colocar as margens, por exemplo, é muito comum no lugar de eu entrar aqui no layout para configurar a página, eu só clicar 2 vezes na parte mais escura da régua. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, nessa parte mais cinza da régua. Eu clico 2 vezes, eu consigo
abrir uma tela para mudar, por exemplo, o tamanho da margem, né? Para fazer mudanças no meu trabalho, eu consigo fazer isso através, então, de clicar 2 vezes na nossa reguinha. Falando em régua, bem no canto aqui, ó, bem no canto, tem o tipo de um Lzinho. Aqui que eu escolho o alinhamento de tabulação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre alinhamentos, que existem os alinhamentos de tabulação e os alinhamentos de parágrafo. Se der, a gente faz nessa aula. Se eu vejo que a aula fica muito grande, eu faço na outra aula, né? Sobre os alinhamentos de tabulação. Tá? Alinhamentos de tabulação, alinhamentos de parágrafo, a gente vai fazer testes sobre isso. Tá? Então, quando eu estou digitando no Word, sempre tem um local que fica piscando ali, né? Que é onde eu vou digitar. Então, essa barrinha aqui fica no local onde eu vou digitar. Então, essa barrinha chama-se cursor. Aqui nós temos a barra de rolagem, né? A barra de rolagem da tela. E aqui embaixo nós temos a barra de status, né? Que mostra, por exemplo, quantas palavras foi digitado no meu trabalho, quantas páginas tem. Aqui no canto nós temos o modo de visualização, né? O modo de leitura, o modo layout da impressão, o modo layout da web e o zoom. O zoom, pessoal, funciona assim, ó, quando eu quero aproximar o documento, né? Eu quero aproximar ali a folha de mim, no caso, quero aproximar, eu aumento o zoom. Então, eu quero aproximar na tela, né? Eu aumento o zoom. Se eu quero espaçar, quero deixar mais longe a folha, aí eu diminuo o zoom. Existe, né, algo que gera questão também em provas, né, é quanto ao nível de zoom no Word. Qual é o mínimo e o máximo de zoom que eu posso colocar ali no arquivo do Word, numa tela do Word. Então, o mínimo é 10%. Eu venho clicando nesse menos aqui embaixo, né? Eu venho clicando nesse menos, eu consigo chegar a 10% de zoom. Tá? A folha fica bem afastada, bem longe. Se o documento tiver umas quantas folhas, né, vai aparecer várias folhinhas pequenininhas lá. Então, esse é o zoom. Se eu quero aproximar, eu vou aumentar o zoom. Francisco, qual é o máximo? 500%. Então, o intervalo de zoom no Word é entre 10% e 500%. Isso muda no Excel na seguinte forma. O mínimo é 10% também no Excel, mas o máximo é 400% no Excel. Então, no Word, de 10% a 500% o nível de zoom. E no Excel, de 10% a 400%. Outra coisa é o tamanho da fonte. Né? Aqui, se eu vier na página inicial, né, no grupo de comandos fonte, né, vocês vão encontrar aqui o tamanho da letra. Né? Então, o tamanho da letra. Outra coisa importante do tamanho da letra, né, que eu posso fazer, tá, é aumentar pelo teclado. Eu vou fazendo, por exemplo, Ctrl Shift maior, ele vai aumentando a letra. Ctrl Shift menor, né, o maior, né, e o menor. Aqueles dois símbolos que vocês conhecem. Então, Ctrl Shift maior, ele vai aumentando a letra, Ctrl Shift menor vai diminuindo a letra. Qual é o mínimo do tamanho da letra que eu posso colocar no Word? 1. O mínimo é 1. E o máximo? Tá? O máximo, o que vocês acham? Qual é o máximo que eu posso colocar? Alguém vai dizer, se eu clicar na flechinha ali na lista, o máximo que eu tenho é 72, né? Mas o máximo é, quem arrisca? 1638. Então, o tamanho máximo que eu posso colocar no tamanho da letra aqui é 1638. Então, do 1 ao 1638. Detalhe, podendo utilizar vírgula 5 em qualquer número. Eu posso colocar, por exemplo, se eu coloquei tamanho 12, ficou pequeno. Coloquei 13, passou um pouquinho. Então, eu posso usar 12,5, 12,5, né? 15,5. Então, eu posso colocar vírgula 5 em qualquer número do intervalo de 1 a 1638. Tá? No caso, 1638 eu não consigo. Eu teria que colocar 1637,5, né? Ou diretamente 1638, mas não consigo passar disso. Então, pessoal, né, nós tivemos uma abertura aqui, uma explicação geral, né, sobre a tela do Word. Outra coisa importante, então eu posso definir margens, né, nós vamos ver na prática daqui a pouquinho, mas na segunda aula nós vamos ver sobre como abrir aqui esse espaço, como escolher o nível de margem e também como alterar a orientação da página. Mas o que é isso? Se eu trabalhar com a página na vertical, né, a página em pé,
eu estou trabalhando na orientação retrato. Se eu quiser trabalhar, fazer um cartaz, por exemplo, colocar a folha na horizontal, então eu estou trabalhando, né, no modo de orientação, né, na orientação paisagem. Tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta para ver na prática algumas funções ali sobre a tela. Mas se vocês pegarem o próximo slide aqui, né, nós vamos mostrar cada uma das guias, né? Cada uma das guias. Então, a guia arquivo, né? A guia página inicial, a guia inserir. Então, na página inicial é uma das mais importantes, né? A página inicial é uma das mais importantes, porque tem aqui o tamanho da letra, tudo que a gente já viu, né? Ali que eu estava mostrando naquela tela, né? A página inicial. A inserir, aí é quando eu quero inserir algo. Por exemplo, eu quero inserir um vídeo online, eu quero inserir um gráfico, eu quero inserir um smart art, que é quando eu quero criar um organograma, né? um gráfico organizacional. Eu quero inserir uma forma, eu quero inserir uma imagem, tanto uma imagem, aqui é para inserir uma imagem do computador e aqui é para inserir uma imagem que tiver na internet, uma imagem online. Para inserir uma tabela, para inserir uma folha de rosto. Então, inserir alguma coisa, ó, inserir um comentário, inserir cabeçalho, inserir rodapé, inserir uma caixa de texto, inserir um word art. Então, quando eu quero inserir algo, então eu vou na guia inserir. A guia design já é mais para deixar o trabalho bonito, né? Colocar uma cor na página, uma marca d'água, uma borda na página. Então, tudo isso é na guia design, tá? A guia layout. Então, a guia layout é mais em relação à página. Então, colocar, por exemplo, quero deixar o meu trabalho dividido em colunas, eu quero escolher o tamanho da folha, a orientação, né, se é retrato ou paisagem, né, as margens, quanto de margem eu vou colocar, né, o espaçamento entre parágrafos, né? Então, tudo isso tem na guia layout. Na guia referências, eu quero, por exemplo, colocar uma citação abaixo de uma imagem, né? Por exemplo, numa monografia, eu quero colocar uma legenda numa imagem, eu quero inserir um índice das ilustrações que tem na minha monografia, né? No meu TCC, né? No meu trabalho de conclusão de curso. Eu quero fazer citações, né? Com notas de rodapé. E algo muito importante também, quando eu quero criar um sumário, quando eu quero criar um índice, é muito importante, né? Às vezes eu costumo criar índices, né? Eu posso criar índices no Word e depois salvar isso como PDF. Então, e-books, livros digitais que são em PDF, eu consigo ir no índice, clicar e ele me direcionar diretamente para a parte do texto que eu quero. Então, o sumário automático é show de bola, pessoal, e é importantíssimo vocês aprenderem como fazer, tanto para o concurso quanto para, né, a vida de trabalho de vocês, né, que vocês precisarem fazer um dia, né, uma monografia ou um trabalho, né, um mini e-book, por exemplo, né, um mini livro digital através, né, de um PDF. Então é importante, né, gerar pelo próprio Word mesmo essas referências, né, esse sumário. Outra guia importante, pessoal, a guia correspondências, né? A guia correspondências. Aqui nós trabalhamos com a criação de malas diretas. Quando eu quero escrever, por exemplo, se eu tenho uma loja e tenho 1.600 clientes, aí eu quero mandar uma carta para cada um deles, né? Desejando Feliz Natal e tudo, mas eu quero personalizar essa carta. Eu quero colocar assim, prezado ou prezada fulana de tal, né? E quero mandar imprimir essas 1.600 cartas sem ter que estar escrevendo o nome de cada um, né? Então isso chama-se mala direta. Aí eu vou aqui, por exemplo, no selecionar destinatários e seleciono todos se eu quero para os 1.600. Eu posso selecionar destinatário e escolher só masculino, só feminino, só da idade de tal para frente. Então basta que eu tenha esses dados dos meus clientes, né, no banco de dados da empresa, eu consigo importar isso para dentro, né, do Word. Então, isso é importantíssimo e é feito na guia correspondências. Depois tem a guia revisão. Essa aqui, apesar de ter alguns comandos, o comando mais importante aqui é esse. É o ortografia e gramática, né? Aqui eu posso fazer uma estatística do meu documento, fazer uma revisão e uma estatística do documento, para verificar quantas palavras tem, quantas letras tem, né? Eu encontro o dicionário de sinônimos. Então aqui na guia revisão.
Tá? E na guia exibição, o mais importante, o botão mais importante da guia exibição é o zoom, mas também tem os modos de exibição, né? O modo de leitura, o modo layout da impressão, o layout da web. Esses três tem sempre lá na parte de baixo da minha tela do Word, mas também tem o modo estrutura de tópicos, o modo rascunho. Aqui no modo exibição, na guia exibição, eu posso ver se eu quero exibir a régua ou não, se eu quero exibir linhas de grade, se eu quero exibir painel de navegação e outras funcionalidades, né? Quero dividir janela, organizar, né? Então, tudo isso tem na guia exibição. Então, essas são as guias. Em algumas versões aparece guia exibição, nessa 2016 aparece exibir, né? Mas é a mesma, né? A mesma guia. Então, nós vimos rapidamente, de forma teórica, né? De forma teórica, sobre as guias que fazem parte, então, de uma tela do Word. Então, aqui, ó, arquivo, página inicial, inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão e o exibir. Então, essas são as guias. E lembrando, sempre quando eu clicar em uma guia, ele vai abrir aqui na faixa de opções todos os grupos de comandos desta guia. Então, nessa próxima aula, nós vamos ver praticamente tudo isso que a gente viu, só que na prática mesmo e muito mais, né, dentro de uma tela real do Word, tá bom? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado, né? Em seguidinha a gente continua, né, e seguindo em frente sobre o Word 2016, essa ferramenta tão importante, né, esse editor de texto tão importante, tanto para concurso, cai direto nos concursos, quanto, né, para a vida de trabalho, para o trabalho de vocês, que vocês possam utilizar também essas ferramentas e possam aprender dicas também nas nossas aulas, tá bom? Uma boa aula a todos, bons estudos, já retornamos.